Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Sem mais demoras, eu queria chamar o pastor Marcelo aqui para trazer uma palavra aos nossos corações. Abra o seu coração, amém. Fique atento, não deixe nada roubar de você nessa noite essa palavra, esse momento. Que você possa receber da melhor forma, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de pedir para o pessoal da segurança tá lá fora, né? O pessoal da segurança tá lá fora, né? O pessoal ficar atento. Eu também estava incomodado ali. Eu estava ali atrás. Falei, meu Deus, a gente tem que ficar atento com a entrada da igreja, né? Amém. Glória a Deus. Eu vou lá. Boa noite, igreja do Senhor. Ninguém almoçou aqui hoje, não. Estão de jejum junto comigo, eu acho. Boa noite, Novo Tempo! Eu queria que vocês ficassem de pé um minutinho, todo mundo. Porque a gente tem que honrar uma pessoa muito importante, a pessoa mais importante nas nossas vidas, que é Jesus. Eu queria que você desse uma salva de palmas bem alto para esse Deus que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. É para ti, Jesus! Aleluia! É para o Senhor! Pode se sentar, igreja amada do Senhor. Eu queria que você falasse assim agora, repetir junto comigo. Eu sou forte e corajoso. Mais alto. Eu sou forte e corajoso. Ainda não está bom não. Eu sou forte e corajoso. Eu quero dizer para você essa noite, geração eleita, que quem está aqui essa noite é porque é forte e corajoso. Deus tem um maná para derramar as nossas vidas. Vou contar um pouquinho do meu testemunho na chegada aqui na igreja. Mês de agosto do ano passado, eu estava em outro ministério, entreguei a minha célula, entreguei o meu ministério. E ali eu falei que já tinha sido o tempo de Deus para mim no ministério que eu estava. Metade de agosto, um amigo meu me chamou para trabalhar na política junto com ele, ajudar ele. Eu fiquei ali em agosto, setembro. E dia 2 de outubro foi a eleição. E ali no dia 2 de outubro, eu já tinha visitado algumas igrejas perto da minha casa, porque eu moro em Vicente Pires. É bem ali pertinho daqui, né? Bem pertinho. Mas Deus tocou no meu coração para me conversar com o pastor Jean. E ali à noite, depois que a gente se reuniu lá, o pessoal da política, perto da gente, da hora de eu deitar com a minha esposa, falei para ela, amor, chegou o tempo da gente escolher a nossa igreja. Amanhã eu vou ligar para o pastor Jean, que eu vou ter uma conversa com ele. Vou conversar com ele, quem sabe ali não é o nosso lugar, né? Mas Deus é pertinho, né? E eu conversei com o pastor Jean na segunda-feira, liguei para ele, marquei com ele na quarta-feira para a gente conversar. Na quarta-feira a gente conversou. No domingo eu estava aqui, chamei minha esposa aqui no altar e declarei que eu faria parte do ministério Novo Tempo. E eu quero dizer para vocês que tem sido um novo tempo na minha vida. Ali naquela quarta-feira, eu conversando com o pastor Jean falou, pastor Marcelo, o que você quer? O que você espera? Eu falei, pastor, eu quero voltar a ser um verdadeiro adorador. Cansei de estar no automático. Pregar para mim é fácil, irmão, não é difícil não. Mas quantas vezes me pediam para me poder pregar e eu ia ali no automático, meia horinha antes, olhava ali, vou pregar isso aqui hoje, e às vezes as pessoas ficavam impactadas, mas eu com o coração vazio por dentro. E o pastor Jean falou, pastorzão, então, tem um caminho que a gente tem que prosseguir na nossa igreja.
E aquele caminho eu fiquei impactado, porque aqui não tem nem menor e nem maior, meu irmão. Nós somos todos assim, ó, no mesmo nível. A gente só tem competências diferentes, mas nós somos iguais perante a Jesus. E o pastor falou, tem o tal do trilho. Como é que é esse trilho aí, pastor? Pastor, o senhor vai ter que fazer encontro, vai ter que fazer escola de líderes, o senhor vai ter que fazer integração, pós-encontro. Eu já havia pregado aqui, já na igreja, já havia pregado lá no encontro, né? Aí fiz a escola de líderes, fui para o encontro como encontrista, junto com minha esposa, com minha cunhada, junto com a Deise, minha filha, e ali Deus falou poderosamente aos nossos corações. Eu vi minha cunhada sendo restaurada. Está lá em Portugal com o coração voltado para Deus. Era o tempo de Deus para a vida dela. E eu me reencontrei com Deus. Me reencontrei com Deus. Queria agradecer ao pastor Jean, pastora Norma, por ter dado essa oportunidade, a toda a igreja que abraçou a minha família. Hoje eu estou aqui com minha filha mais velha, a Mayra, minha primeira geração. A Mayra é dia 2 de março, está indo para os Estados Unidos. Veio ver o pai dela aqui pregando. A Heleninha, eu garanto que ela está ali pulando ali na barriga da deusa, minha filhinha mais nova. E a minha segunda geração, a minha netinha que chega em abril, a Serena. Meninas e mulheres que serão abençoadas e irão impactar gerações. A geração delas não vai ser a mesma, não. Quem aqui já ouviu falar no tal do relógio do Apocalipse? Relógio do juízo final. Com essa pandemia, com esses fenômenos extraordinários que estão tendo na natureza, segundo os cientistas, simbologicamente falando, nós estamos a 90 segundos do blim-blom da meia-noite. O Apocalipse, o final catastrófico da humanidade. Estamos a 90 segundos, dizendo o relógio deles, segundo o relógio deles, porque não é o relógio de Deus. O final só Deus sabe. Mas segundo a ciência humana, aonde ali tem um conselho que se reúne 2 vezes ao ano para poder ou aumentar o tempo do relógio ou baixar e ficar mais próximo desse momento do qual a humanidade pode se colapsar e ser exterminada a humanidade. São 18 cientistas renomados do mundo. Dentre desses 18 cientistas hoje, 11 já ganharam o prêmio Nobel. Em 1991, esse relógio, ele começou em 1947, com a ameaça nuclear. Eles colocaram esse relógio a 7 minutos do Apocalipse. Em 1991, ele subiu, porque o mundo estava mais estabilizado para 17 minutos. Agora, no final de 2022 para 2023, o relógio foi reduzido o seu tempo a 90 segundos do final do mundo, segundo eles. E o que nós estamos fazendo? O que essa geração eleita que diz ser forte e corajosa está fazendo? Meu irmão, nós estamos aí diante dos sinais e prodígios. Guerras, rumores de guerras, fome, sede. O Brasil, ele é considerado um país que está numa placa que o país é estabilizado em termos de terremoto. Mas de um tempo para cá tem tido abalos sísmicos aqui no Brasil. Já teve terremoto aqui de 5,1 na escala, lá no Nordeste. Pessoas hoje estão perdendo suas vidas aí no carnaval, a festa da carne. Mas como diz o pastor, hoje nós estamos na festa do Espírito. Irmãos, eu chorei o louvor todo. Estou aqui descalço,
Tem 1 ano e meio que eu não ficava descalço no altar. Quando eu fico descalço é porque eu estou mais sensível. Tinha muito tempo que eu não chorava tanto. Quando a pastora abriu esse bocão abençoado de Deus dela, começou a orar, sabe para onde eu fui levado? Hoje de manhã eu estava vendo aquele culto de avivamento que está tendo naquela universidade lá nos Estados Unidos, que começou no dia 8 de fevereiro, está no dia 18, e agora o culto ainda não acabou. Quando eu entrei lá já tinha mais de 240 horas de adoração ao Senhor. Eu vi o testemunho de um pastor que é brasileiro, e ele disse que quando ele entrou naquele lugar, não tinha pastor famoso, não tinha cantor famoso, mas tinha a presença de Jesus. Tinha a presença de Deus. E lá em João 23, 24 diz o seguinte, isso nem estava na minha pregação, mas hoje eu creio que é o Espírito Santo de Deus que vai nos levar a lugares mais altos. Mas vem a hora, e já chegou, em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque não? Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se o céu de bronze estava sobre a nossa igreja, pastor, não estava, por mais calor de adoração que nós estivéssemos aqui, ainda não estava subindo e rompendo esse teto de bronze. Em nome de Jesus, esse teto acabou, que caiu agora. O véu que separava já não separa mais. Foi rasgado de cima a baixo. Porque nessa igreja eu olho para verdadeiros adoradores, e que nessa noite vão adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Nós fazemos parte de uma classe especial. Nós não pertencemos a este mundo, mas nós não podemos nos conformar também com este mundo. Nós temos que fazer algo diferente. Dia 8 de fevereiro começou aquele culto que ainda não acabou. Mas aquele Espírito que está lá naquele culto está neste lugar aqui também. Quando veio a adoração do louvor, eu senti isso. Quando a pastora orou, eu senti isso. E que nós possamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus possa fazer em nossas vidas. Mas para isso acontecer, nós temos que ser fortes e corajosos. Aquele culto que está acontecendo lá, onde não tem ninguém famoso pregando, onde não tem nenhum cantor pregando, as pessoas resolveram abrir o seu coração para o mover de Deus. No carnaval, a minha esposa, a Deusa, disse que passou na internet que tinha pessoas vestidas de demônio, e naquela fantasia estava escrito assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmão. A minha filha me falou que tem uma escola de samba aí que saiu, e estava lá aquela escola, o símbolo do comunismo. Mas no mesmo momento que está tendo essa festa da carne, ao mesmo momento que os demônios estão livres aí, porque tem um monte de pessoas dando liberdade para que os demônios venham oprimir a vida delas. Nesse mesmo momento, está tendo um culto que ainda não acabou, onde as pessoas estão fazendo filas para entrarem naquele lugar, onde tem relatos de cura e de milagres, onde diz que uma mulher entrou na cadeira de rodas e saiu andando, aonde tem testemunho que as igrejas da vizinhança estão tendo que abrir, porque as pessoas não conseguem adentrar lá naquele auditório da faculdade e vão para as igrejas, porque elas sentem a necessidade de adorar ao Senhor. Mas nesse mesmo momento, aqui em Águas Lindas, tem uma igreja onde estão reunidos verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. E o nome dessa igreja é Igreja Novo Tempo. Tempo de expansão. O tempo de expansão chegou para a nossa igreja. Mas Deus essa noite fala
que nós temos que ser fortes e corajosos para o que Deus tem para fazer em nossa vida. E eu falo para você que não é pouco. Um ministério de louvor, louvando ao Senhor, e eu falando, tem tudo a ver com a minha pregação. E eu nem falei com a Sara, ela só falou para mim, falou: pastorzão, domingo é eu que vou louvar o Senhor lá, a gente vai botar o reteté naquele lugar. Eu falei: a gente vai botar fogo naquele lugar. Mas o fogo que a gente vai colocar aqui, que a gente está colocando, é o fogo do Espírito Santo que está ardendo no meu coração. E que eu tenho certeza que está ardendo no seu coração também. Porque essas mentes que estão lá fora agora, naqueles bloquinhos, dançando carnaval, festejando, que estão fazendo sei lá o que, muitas coisas que não são agradáveis aos olhos do Senhor, são mentes cativas. Mas a nossa mente está liberta. Porque a nossa mente é a mente de Cristo. É uma mente diferenciada. Por isso que você está aqui esta noite. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Josué, no capítulo 1. A gente vai ler Josué do 1 ao 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás o povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte, corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde andares. Meus amados, Deus está conosco por onde quer que nós andemos. Seja forte e corajoso. Tão somente seja forte e corajoso. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus tinha prometido a terra para Abraão, e veio Isaac, e veio Jacó. Mas eles nunca tinham conquistado ela por inteiro. Mas Deus tinha feito uma promessa para o seu povo. E Deus tem uma promessa para o ministério, um novo tempo. Mas aquele povo ficou 400 anos escravizado, cativo. Com 400 anos, meu irmão, escravizado, conseguiram tirar tudo do coração do povo de Deus. Daquela geração que saiu ali do Egito, somente Josué e Calebe adentraram na terra prometida.
quero dizer para você essa noite. Assim como Deus tinha um propósito na vida de Josué e Caleb para entrar na terra prometida, Deus tem um propósito para que você também possa entrar na terra prometida. E a nossa terra prometida, a gente vai adentrar nela com a nossa salvação. Com coração disposto como eles tinham, com coração valente como eles tinham. Porque o nosso Deus, que não conhece limites, o nosso Deus que é ilimitado, o Deus de Êxodo 3,14, que diz para Moisés: eu sou o que sou. Disse mais assim: dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Moisés estava ali, teve um encontro com Deus, quando ele viu a sarça que não se consumia, aquela árvore que ardia em fogo e não se consumia. E meu irmão, a gente pode achar que é muito forte, mas a gente tem nossas limitações. Nós temos as nossas limitações. Nós temos os momentos em que a gente não acredita em nós mesmos. Moisés, príncipe do Egito, treinado, forjado para ser líder, ficou 40 anos no deserto para aprender. Passar no deserto não é fácil não, né, pastor? Eu fico imaginando, as pessoas hoje passam no deserto, com toda a tecnologia que a gente tem dificuldade. Você imagina naquela época, meu irmão, não tinha sapato com borracha, tênis igual o Nike Gel, esses tênis aí, não tinha nada disso não, meu irmão. Sandália de couro, o negócio não era fácil não. E Moisés tem aquele encontro com Deus, o eu sou. Os outros deuses que o povo fala por aí são limitados, mas o eu sou é a plenitude. O eu sou é tudo. O eu sou não é o universo, porque Ele criou o universo. O eu sou é o alfa, o ômega. Ele é o início e o fim. O eu sou hoje diz para a igreja Novo Tempo: sede fortes e corajosos, porque eu também tenho um povo para que vocês possam liderar. E quando essas pessoas vierem indagar a nossa igreja, a gente vai falar: o eu sou me enviou até você. O eu sou que dá autoridade para que nós possamos pisar na cabeça da serpente. O eu sou que tira toda timidez, porque o mundo diz que nós somos fracassados. O diabo quer que nós fracassemos. Qual é o objetivo do diabo? Pastor Marcelo fracassar. Qual é o objetivo do diabo? A igreja Novo Tempo fracassar. Qual é o objetivo de Deus? A igreja Novo Tempo expandir. É tempo de expansão. É tempo de expansão dos nossos conhecimentos. É tempo de expansão da nossa coragem. É tempo de nós começarmos a copiar aquelas pessoas que têm Cristo no coração. Paulo falou: me copiem, porque eu copio Jesus Cristo. É tempo de nós sermos valentes. É tempo de nós não nos acovardarmos. É tempo de mudança. É tempo de jejum. É tempo de oração. É tempo de gastar um tempo com Deus. Meu irmão, eu gosto da Netflix. E quando era a época do pastor Marcelo Automático, sabe o que eu fazia? Ficava assistindo série o domingo todinho. Aí faltava ali o culto 19 horas, às 17 horas eu vou ver qual palavra eu vou dar. Aí vamos para o pastor Marcelo da igreja Novo Tempo. Está jejuando desde ontem à noite. Entrei na igreja aqui trêmulo. O jejum ele começa a cobrar da gente, né? Começa a faltar.
o açúcar no sangue. Mas esse pastor tirou os calçados ali. Esse pastor está mais sensível ao Espírito Santo de Deus. O pastor ficava até 17 horas na Netflix. Hoje passou a manhã lendo a Bíblia e orando. Hoje passou a parte da tarde lendo a Bíblia e orando. É tempo de mudança. Caleb. Quem não conhece a história, quem não sabe, Moisés mandou lá os 10 espias para olhar a terra queimando a leite e mel. E eu quero dizer para você que a terra queimando a leite e mel está disponível para nós também. E os espias foram lá, os valentes, escolheu as pessoas. Dentro daqueles ali tinha Caleb também. E quando eles voltaram cabisbaixos. Moisés pergunta a eles: e aí, como é a terra? O que vocês acharam? Moisés, essa terra que você mandou a gente olhar, realmente emana leite e mel. Mas tem um problema. E quem aqui não tem problema? O tesouro que Deus tem guardado lá para a gente é muito bom, mas aquela terra está empesteada de gigantes. O povo que habita naquela terra é guerreiro. E nós só sabemos ficar fazendo barro e amassando barro lá no Egito, Moisés. Nós não somos pairos para aquelas pessoas. Nós não somos capacitados para vencer aquele exército. Mas naquele meio daqueles espias tinha Caleb, forte e corajoso. Tinha um coração em Deus. Quando a Sara estava ministrando aqui junto com o Ministério de Louvor, essa palavra foi tocada no meu coração. Se você é um verdadeiro adorador, você é forte e corajoso. Porque só os adoradores conseguem entrar nesse nível. E para que você consiga atingir o propósito de Deus para a sua vida, meu irmão, você tem que ter o coração em Deus. E Caleb se levanta perante aquelas pessoas, perante aqueles murmuradores. Ei, peraí. Aquele exército pode ser gigante. Aquele exército pode ser muito mais numeroso que o nosso. Pode ser mais treinado, mas ele não tem o Deus dos exércitos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus como a Sara ministrou aqui, que não conhece a derrota. Nós vamos vencer todos esses gigantes, todos esses exércitos, todos estes povos. Meu irmão, quem é um verdadeiro adorador, quem é corajoso, quem é forte, não teme nada. Não teme nada, porque nós sabemos que não é por nós mesmos. Eu posso ser pequenininho, mas o meu Deus, o seu Deus é o eu sou. O eu sou que é dono de tudo. Está lá em Números 13:30, quando Caleb se levanta. Aí vai lá para o capítulo 14. O povo ainda continuando, murmurando. Aquele povo murmurando. Até o semblante de Moisés, meu irmão. Moisés falava com Deus face a face. Até o semblante de Moisés e de Arão. Seu semblante baixou, o semblante deles, por causa da murmuração do povo, pressão. Aí vem Josué e Caleb, e rasga suas vestes. Fala: ô povo murmurador, aquela terra foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aquela terra foi o nosso Deus que nos deu como herança. E nós somos fortes e corajosos, porque Deus, Ele vai nos dar vitória. E o povo continuou murmurando. Chegou ao ponto que eles queriam apedrejar Josué e Caleb. Mas naquele momento, a glória do Senhor se manifestou. E toda a comunidade ficou calada.
Quantas pessoas que nós vamos pregar e elas vão querer nos apedrejar. Quantas pessoas que nós temos pago o preço e elas têm virado as costas para nós. Mas a gente não pode desistir. A gente não pode se envergonhar. A gente não pode nem mesmo deixar o nosso semblante ficar baixo, irmão. Ficar caído. Nós temos que ser como Josué e Caleb. Nós temos que decretar a vitória. E ali, Deus resolveu castigar o povo de Israel. Vai entrar ninguém mais também, né? Lá na terra prometida não. Vou matar todo mundo. E ali Moisés intercede pelo povo. E Deus fala: eu vou perdoar eles. Mas tinha tido censo em Israel. Deus falou assim, ó: quem tiver de 20 anos para cima não vai entrar na terra prometida, com exceção dos meus servos Josué e Caleb, o qual me agradou o coração. Quantos Josué eu tenho aqui essa noite? Quantos Caleb eu tenho aqui esta noite? Que se levanta. Nós estamos falando de pessoas que têm coragem. Mas nós também fazemos parte dessa geração. Davi, o menor de sua casa. Quem não conhece a história de Davi e Golias? Está lá em 1 Samuel 17. Pai de Davi mandou ele levar suprimento lá para os irmãos dele, saber como os irmãos estavam. E chegou ali, Davi viu aquela murmuração. Porque o exército de Israel estava amedrontado perante um gigante, Golias. Aí um fala daqui, outro fala dali. Os irmãos de Davi repreendendo ele. Meu irmão, o que você está fazendo aqui, ô pequenininho? Ou que não sabe guerrear. E ele ficou chateado com aquela situação e se enfureceu e falou: quem é esse filisteu? Quem é esse filisteu que ousa desafiar o nosso Deus? Eu vou vencer esse gigante. Ele pode ter uma armadura impenetrável, ele pode se achar o que for, mas o meu Deus é o eu sou. Vai até Saul dá uma armadura para ele nunca tinha vestido aquela armadura, aquele negócio pesado, ele tentou andar, não conseguia, aquela espada muito pesada. Aí ele falou: para que vocês estão querendo me dar essa proteção toda? Essa proteção é do homem. Porque quem é forte e corajoso não tem a proteção do homem não, tem a proteção de Deus. E a proteção de Deus, essa protege, essa é impenetrável. Eu não preciso de nada disso, eu vou lá até aquele gigante. Ele foi lá no riozinho, lá no ribeiro, pegou 5 pedras, escolheu 5 pedras, colocou dentro do seu alforje, estava lá com a sua funda. Quando aquele gigante viu aquele homem pequeno, ele não sabia do tamanho do leão que ele estava enfrentando. Começou a desdenhar de Davi. E Davi falou: olha, hoje ainda você vai estar nas minhas mãos. Pegou aquela funda, e eu fico imaginando Golias com aquele elmo dele de bronze. Mirou. Só que era a mira de Jesus, meu irmão, era a mira de Deus que estava junto com ele. Tinha um ponto fraco naquele elmo lá de Golias. Tinha um ponto fraco ali na cabeça dele. Mas espera aí, um gigante. Davi pequenininho, será que ele ia ter força assim? Meu irmão, os caras não sabiam em quem que tinha se metido. Porque não era só Davi que estava ali, ó,
naquela funda, girando e girando. Era o Espírito Santo de Deus que estava junto com ele, girando e girando. Era o Deus dos exércitos que estava junto com ele, girando e girando. E quando ele arremessou aquela pedra, meu irmão, o gigante que estava diante dele caiu, morto. E ele subiu em cima daquele gigante, e ele arrancou a cabeça daquele gigante e mostrou para aquele povo: não mexam com nós, não mexam com a igreja Novo Tempo, porque nós estamos com Deus vivo. E esse Deus vivo não perde nenhuma guerra, meu irmão. Aleluia. E o povo partiu em retirada. E os israelenses tomaram ar e pegaram coragem também naquela onda de Davi. E ali eles venceram o exército de filisteus. Nós em Deus, nós somos capacitados para vencer qualquer exército. Só não podemos acovardar. Teve uma menina lá na Taboquinha, que fazia uns cultos lá, e essa menina aceitou Jesus. Meu irmão, Taboquinha era empesteado de demônio. Meu Deus do céu, tentar naquele lugar já era demônio para tudo quanto era lugar. Quando tu abria o culto assim, já caía logo um monte de gente para um lado e para o outro. Falava que é só culto de libertação. E essa menina aceitou Jesus, ela foi no culto. E naquele culto lá, não tinha pastores, era um culto de pessoas comuns. A pessoa caiu endemoniada, as pessoas não eram acostumadas ali naquele momento, quem estava pregando, a expulsar demônios. Mas a menina tinha ouvido, ela tinha 2 semanas que ela tinha se convertido, 2 semanas que ela tinha aceitado a Jesus como Salvador da sua vida. Ela tinha ouvido que quando nós somos filhos do Senhor, a gente tem o poder de expulsar demônios. E ela foi naquela pessoa lá e impôs a mão e começou a orar sobre aquela pessoa e falou assim: sai em nome de Jesus. O demônio se manifestou. O demônio conhece a nossa vida, tá? Falou: quem é você? Eu sou uma legião. Sabe o que é a legião de demônios? Aqui tem mais de 1000 demônios aqui nessa pessoa, sua cabecinha. Você acabou de aceitar Jesus, você não é nada. Nem essas pessoas aqui que tem mais tempo tem coragem de chegar nessa pessoa. Ela falou: eu sirvo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se é 1000, vai sair de um por um. Sai em nome de Jesus. O demônio, partiu em retirada, meu irmão. Seja forte e corajoso. As pessoas vão estar aqui para querer te denegrir. As pessoas vão ser usadas pelo inimigo para querer frustrar os seus sonhos, para querer que você não entre na terra prometida, para querer que você não obtenha os tesouros que Deus tem guardado para você. Assim como o pastor falou, pastor Jean, semana passada, da profundidade. As pessoas vão falar que vocês são rasos, que nós somos rasos. Mas eu venho aqui essa noite falar que é momento de expansão. E nós não vamos agir no raso, não. Nós vamos agir na profundidade. Porque é lá que tem o tesouro escondido. E nós vamos alcançar esse tesouro escondido. Porque aqui nós não temos medo. Eu falei na célula essa semana. Nós não temos medo de entrar em águas profundas. Tenho certeza aqui na igreja. Quem aqui na igreja não sabe nadar? Tem várias pessoas. Quem aqui na igreja consegue nadar aí a 5 metros de profundidade? A 10. Quem aqui na igreja mergulha sem equipamento e fica mais de 10 minutos dentro da água, embaixo da água? Quem aqui com cilindro de oxigênio, todo equipado, consegue ficar mais de 2 horas sem ter que trocar o cilindro? Humanamente, ninguém. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando o pastor Jean falou, ele falou no oceano das águas do Espírito. Aí é diferente, meu irmão.
Eu estou falando para pessoas que têm sentidos espirituais, para pessoas que são diferenciadas, porque nós no início do culto falamos que somos fortes e corajosos, nós falamos que somos geração eleita, falamos que somos verdadeiros adoradores. Sabe como a gente vai conseguir pegar este tesouro que está lá no fundo do oceano? Quem aqui tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus é oxigênio. Meu irmão, 2 horas eu não consigo ficar sem equipamento humano. Mas eu não estou falando do oceano e do mar físico. Eu estou falando dos oceanos e mares espirituais, o qual nós temos o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso fôlego, Ele é o nosso equipamento. E quanto mais intimidades nós temos com Jesus, quanto mais nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, mais oxigênio o Espírito Santo de Deus vai te dando. O fundo do mar, ele é escuro, mas o fundo do mar do Espírito Santo, ele vai iluminando a nossa frente, e o tesouro está lá, pronto para que nós possamos pegar. Mas para isso nós temos que abrir o nosso coração. Esse é o segredo, abrir o coração. A igreja Novo Tempo começou com uma célula. O pastor Jansen falou, eu não sabia nem o que eu vinha fazer aqui. E aí ele alugou uma lojinha maior, depois uma lojinha maior, depois alugou esse lugar, depois duplicou este lugar. E nós estamos lá atrás, escrito Projeto Sede Novo Tempo. Tem um monte de tijolinho lá que ainda não tem nome. Se todos nós essa noite colocássemos o nosso nome lá, já ia ter que fazer um novo banner para a gente continuar para dar as ofertas. A igreja Novo Tempo tem um novo tempo para a igreja e para a vida da igreja Novo Tempo. Olha o tanto de novo tempo que a gente tem. Mas para isso nós temos que ser corajosos para sonhar junto com o nosso pastor. Um só propósito, um só foco, um só coração. Hoje no final do culto eu vou colocar meu nome lá para diminuir lá o tijolinho. Meu nome, o nome da deusa, eu vou colocar o nome do meu filho Marcelinho, o nome da minha filha Mayra, vou colocar o nome da minha mãe, do meu pai, e a gente vai conseguir cumprir esse propósito. E eu vou te falar para vocês lembram daquela viúva lá, aquela mulher, só as pratinhas lá, e pessoa dando milhares e milhares de dinheiro, de joias. Jesus falou, ela deu o melhor dela. Meu irmão, não tenha vergonha não. Eu lembrei da Amandinha aqui falando que cumpriu o propósito dela. Ela não trabalhava, tinha a mesadinha dela lá com o pai dela, mas eu sei que nada vem de graça. No final ela conseguiu. Sei lá, vou colocar R$100 lá para oferta lá, vou dividir em 10 de R$10. Te garanto que ninguém vai ficar sabendo, meu irmão, quantas vezes você dividiu. Ninguém nem vai ficar sabendo quantas vezes eu vou ter que dividir também não. Mas eu vou cumprir com o propósito. Nós temos que ser fortes e corajosos porque Deus tem para a nossa vida. Quando o pastor mandou nós fecharmos os nossos olhos, que ele pregou aqui semana passada, e ele mandou várias pessoas, você tem que ser corajoso, irmão, que queiram ser milionários. Meu irmão, eu pulei aqui logo, eu quero ser milionário, mas que seja um milionário que sirva ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei, eu vou ter força, eu vou ser corajoso nesse negócio. A gente tem que ser corajoso, tem que ser forte. E aí quando eu fechei os meus olhos, o pastor Jean falou para a gente fechar os nossos olhos, se visualizar. Sabe o que eu visualizei? Eu visualizei à minha frente assim, o trono de Deus. E aquela glória, refletindo, aquela luz que eu não conseguia enxergar, porque aquela luz era ofuscante. E desse trono jorrava um rio de ouro. E eu estava imerso nesse rio de ouro até aqui assim, Falei, opa, prosperidade vindo aí.
Gente, eu estava pensando na minha prosperidade. Só que do lado do trono de Deus, tinha um ministério Novo Tempo. Do lado do trono de Deus, a gente tinha uma estrutura maravilhosa. E aí Deus me transportou daquela visão que eu estava no rio de ouro. Eu não queria sair dentro do rio de ouro não, tá? E me levou, pastor, para o altar da nossa igreja. E eram milhares de vidas. Eram milhares de vidas. Para que a gente possa fazer isso acontecer, o nosso coração tem que estar no Senhor. Para que a gente possa fazer acontecer, a gente tem que ter a coragem de trabalhar. A coragem de seguir em frente. Em muitos momentos nós somos freados. O inimigo está aqui segurando a gente pela camisa, segurando a gente, e a gente não consegue ir para frente. E nesses momentos a gente tende a ficar cabisbaixo, porque nós somos seres humanos. Mas em todo o tempo, o eu sou diz que está junto conosco. Basta a gente acreditar. Basta a gente acreditar. E quem não teme, quem não fica cabisbaixo? Ou vocês acham que Davi, o valente do Senhor, o homem segundo o coração de Deus, não tremeu várias e várias vezes na sua vida? Não se sentiu desprotegido? Leia Salmos e vocês vão saber. Quem diz que Moisés, em várias e várias vezes da sua vida, ele não se sentiu incapaz? Quem diz que Josué e Caleb, quando estava de frente para a terra prometida, que ficava lá do outro lado do Jordão, que Deus falou aquilo com Josué, e por 3 vezes falou: seja forte e corajoso, tão somente seja forte e corajoso. O que eu peço é simplesmente que siga os meus estatutos, que leia a palavra do Senhor, que não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Ele estava no momento de decisão da vida dele, preparado para ser o líder do povo e levar aquele povo, segundo a promessa de Deus, para os pais deles. Porque só Josué e Caleb, que saiu da terra do Egito, ia adentrar naquela terra. Ele temeu, irmão. Olha Elias, profeta Elias, derrotou 450 sacerdotes de Baal. Desafiou, acabou com aquele povo. Um homem que olhou e Deus falou: vai ter seca nessa terra, mas você vai trazer a palavra, você vai derrotar os sacerdotes de Baal, e essa terra vai haver chuva novamente. Aquele homem que se debruçou e orou, e que pediu para que o auxiliar dele fosse lá no alto do monte, por 7 vezes, para ver se havia uma nuvem. E na 7ª vez, aquela pessoa, aquele auxiliar dele falou: Elias, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da palma da mão de um homem. Mas este é o sinal que a chuva vai descer. Homem forte e corajoso. Mas mais para frente um pouquinho, temeu uma mulher, Jezabel. Aquele homem tinha feito tanta coisa, ele temeu e ele foi para a caverna. A caverna é lugar, meu irmão, de nós sermos transformados. Mas Deus falou: o que tu está fazendo aí? Eu tenho algo muito precioso para você aqui do lado de fora. Saia da zona de conforto, saia da caverna, porque nós temos que trabalhar, nós temos que impactar, nós temos que mudar a história das pessoas que estão fora da caverna. Hoje Deus diz para mim e para você: saia da caverna, saia da zona de conforto. Você é varão valoroso.
você é varoa valorosa. Agora, para não ficar só em homens, olha a história de Esther, capítulo 4 e 5. Amã queria destruir o povo de Deus. E o tio dela, Mordecai, vai lá e fala: olha só, avisa para Esther que o povo de Deus está para ser exterminado. Muitas vezes Deus tem um chamado para as nossas vidas, Deus tem algo para que nós possamos fazer, mas a gente ainda fica na dúvida, né? Vou tentar chutar a bola, vou tentar passar a bola. E ela mandou o eunuco dela ir lá e falar com o Mordecai: se eu entrar na presença do rei sem autorização, eu corro risco de morrer. Meu irmão, quantos missionários estão hoje aí pelo mundo correndo o risco de morrer para espalhar a palavra do Senhor? A Mordecai manda avisar para ela de novo: se você não entrar lá e falar com o rei, não se esqueça que também você é filha do Senhor, você é filha de Israel. Vai passar o cerol em você também. Deus hoje manda falar, meu irmão, para nós: se a gente não entrar pela brecha, a gente também vai perecer junto com esse povo que está aí fora, junto com o povo que não serve a Deus. E aí você escolhe o quê? Entrar pela brecha ou padecer? Externa mulher sábia, né, pastora? Mulher não é boba, não. Manda falar com Mordecai, falar com todo o povo de Israel, para jejuar e orar pela minha vida. E eu e os meus servos também vamos jejuar e orar durante 3 dias. Não vamos beber nem comer. Se perecer, pereci. Será que se fosse um homem ia falar se perecer, pereci? Às vezes ia fazer igual Abraão, com medo de morrer, e falou que a esposa era irmã, né? Irmãos, por causa da atitude daquela mulher, hoje nós estamos aqui, porque nós fazemos parte da geração de Israel. Ela entrou ali, no local onde o rei estava, naquele pátio, onde só podia entrar com autorização. E se você entrasse, ele não estendesse o cetro para você, você morria. E ali ela achou graça do rei. E ali, meu irmão, o povo de Israel foi salvo ali naquele momento. Hoje nós temos um cetro da justiça sendo estendido para as nossas cabeças. E esse cetro da justiça se chama Jesus Cristo. Por isso nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quem aqui não conhece Paulo? Que era Saulo, que viu a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Um homem corajoso e valoroso, que era forte e corajoso, que fez um discurso lindo, mas que as pessoas não conseguiam entender e o apedrejaram. Será que nós, no nosso momento de morte, vendo os nossos opressores nos apedrejando, nós iríamos fazer como Estevão fez? Pai, não lhe impute esse pecado, eles não sabem o que fazem. Muito difícil. E Saulo estava ali, meu irmão. Consentiu ali naquela morte daquele homem. Mas mais tarde, quando ele estava indo para Damasco, Saulo, o opressor do povo de Deus, ele teve um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, Jesus perguntou para ele por que ele perseguia ele. E ele viu que
Aquele Deus que ele estava perseguindo era o Deus verdadeiro. Que toda a história que contavam para ele, tudo que ele tinha estudado, toda a ciência dele não valia de nada. E de Saulo ele passou a ser Paulo. E Barnabé deu uma palavra para ele, explicou para ele. Ele ficou alguns dias ali com o Barnabé aprendendo mais de Jesus. E a palavra de Deus diz que logo depois, pouco tempo depois, Paulo estava pregando em Damasco para aquelas pessoas que tinham medo dele, aquelas pessoas a qual ele oprimia. Olha como foi a vida de Paulo. Lá no livro de Filipenses, Paulo fala que o viver para ele é Cristo e o morrer para ele é lucro. Para ele queria era morrer logo, para estar nos braços do Senhor. Mas nesse contexto ele fala com o povo ali de Filipe que ele teria que ficar mais um tempo junto com eles. E por isso o viver dele era Cristo. E ele fala, por causa das minhas cadeias, pessoas foram alcançadas pelo Senhor. Por causa das minhas cadeias, pessoas estão falando com menos temor, com menos medo. Estão espalhando a palavra do Senhor. E o que você está fazendo? Porque no nosso trabalho a gente tem medo de ser criticado. E a gente não abre a boca. Vê as pessoas falando mal de Jesus e a gente não abre a boca. Na faculdade, na escola, a gente vê jovens precisando do Senhor, mas a gente tem medo de chegar naquela pessoa, porque nós temos medo de ser criticado. Foram por causa de pessoas corajosas que nós estamos aqui hoje. É por causa de pessoas que pagam o preço que nós estamos aqui. Olha aquela imagem daquele homem num país árabe que há pouco tempo ele foi enforcado em praça pública porque ele falava o nome do Senhor, porque ele declarava que Jesus era o Salvador dele, porque ele passava para as pessoas uma palavra de vida. O inimigo não quer que você passe uma palavra de vida para as pessoas, porque o inimigo quer sufocar o mundo, o inimigo quer matar o mundo. E naquele país o qual ele estava, eu não lembro se é o Irã, não pode proclamar a palavra de Deus, não pode falar de Jesus. Meu irmão, falaram para ele, olha só, se você for na praça pública, se você sair na televisão e falar para todo mundo que esse Jesusinho aí que você serve, que esse Deus que você serve, você está arrependido de ter falado dele, nada vai acontecer com você. Qual é o preço que você está disposto a pagar pelo nosso Senhor? Qual é o preço que você está disposto a pagar por vidas? Porque aquele homem não arredou o pé do que ele crê. É fácil eu falar que acredito em Jesus. É fácil eu falar que sou cristão quando não tem opressão sobre a minha vida. Mas e quando a minha vida está em jogo? Será que eu tenho essa coragem? Aquele homem falou, eu não arredo, Jesus é o meu Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o meu Salvador. Eu vou servir a Ele até o último minuto da minha vida. Colocaram um guindaste na praça pública, colocaram a corda, e sabe como aquele homem foi indo para a forca, sabendo que ia morrer? Ele tinha um entendimento diferente que eu e você tem que ter. Ele sabia que ia morrer fisicamente, mas é que ele ia continuar vivendo eternamente nos braços do Senhor. E ele foi louvando a Jesus Cristo. E nós aqui, o que temos feito? Será que nós somos corajosos de verdade? Olha o que Paulo fez. Olha o que os apóstolos fizeram. Olha o que tem pessoas ainda fazendo. E para que realmente a realidade Águas Lindas possa mudar, depende do que eu e você estamos dispostos a pagar por esse povo, meu irmão. Amai o vosso próximo como a si mesmo. Nós temos que declarar um amor incondicional por Águas Lindas. Porque nossa igreja não vai ser só de 200, só de 400. A nossa igreja vai ser de 1000, vai ser de 2000, vai ser de 3000, vai ser de 4000.
Eu conheço um pastor que é lá de Santarém. Ele hoje está em Goiânia. Era um homem que era bêbado, não acreditava em Jesus, não acreditava em Deus, mas por causa de uma pessoa que batia na porta do portão dele todo dia, ele resolveu ir para a igreja. Santarém, 210 mil habitantes, Igreja Paz Church, 65 mil membros. Aplauda. Ei! Nada é impossível. Quantos mil habitantes tem aqui, ô pastor Ramon? Tem mais de 200 mil já, né? Quase 300 mil. Aonde nós vamos estar daqui a 10 anos? Aonde nós vamos estar daqui a 20 anos? Depende de mim, de você. Depende da minha mente vitoriosa que está em Cristo. Depende da sua mente vitoriosa que está em Cristo. Depende do seu coração que está em Cristo. E eu vou falar, pastor Geraldo é meu amigo. Ele não é um pastor de grandes pregações não, irmão. Mas se uma ovelhinha dos 65 mil membros sair, ele vai atrás. Aí eu fico imaginando, né? Pô, pastor de 65 mil pessoas, sai uma ovelhinha, ele vai atrás. Na mente humana, né? Mas ele tem a mente de Cristo. A igreja Novo Tempo. Nós não vamos deixar, meu irmão, se a ovelhinha desgarrada, ela só vai continuar desgarrada se ela quiser mesmo, porque nós vamos atrás. Por que não 10 mil membros? Por que não 15 mil membros? Eu quero dizer para você que você faz parte dessa primeira geração que vai construir essa base sólida para vir essa geração aqui em Águas Lindas. Que vai vir a geração lá em Samambaia. Primeira célula que eu fui em Samambaia, se cumpriu uma profecia. Eu cheguei lá e o portão estava aberto e tinha um monte de gente naquela célula. É a primeira geração que vai edificar a igreja lá em Samambaia. Cleiton profetizou. Cleiton está aí? Estou vendo ele. Profetizou para a vida do Wellington e aconteceu. E tem uma palavra sobre o ministério Novo Tempo. E vai acontecer. Eu estava falando para o pastor Jean. Está só chegando cada vez mais pastores. Eu falei para o pastor Jean, pastor, tem um mistério nisso. O ministério chama, meu irmão, expansão das tendas. Expansão das tendas! É Bahia, né, pastorzão? É Samambaia, é Ceilândia, né, pastor Rony? É Braslândia, é o Distrito Federal, é a gente alcançando a nossa nação, é a gente alcançando as outras nações. Foi profetizado sobre a minha vida que um dia eu iria pregar em outras nações. Tem um tempo que eu não tenho pregado, que eu falei desde agosto. Hoje, se a gente tivesse feito a live, o culto ao vivo, essa palavra estaria chegando em amigos meus lá dos Estados Unidos, em amigos meus lá de Portugal, em amigos meus lá da Inglaterra. Mas assim que essa palavra for postada, a palavra da Igreja Novo Tempo vai estar na Inglaterra, Portugal, Estados Unidos. Nós vamos alcançar as nações. Só que nós temos que ser atrevidos. Lá em João 14, Jesus fala sobre a vinda do Consolador, sobre a vinda do Espírito Santo. João 16, Jesus fala sobre o que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. E o Espírito Santo nos dá coragem. O Espírito Santo nos dá altivez. O Espírito Santo nos dá sabedoria. O Espírito Santo nos dá sonhos.
E não são sonhos pequenos, porque aqui hoje eu não consigo enxergar nem uma mulher, nem um homem, nem uma criança, nem um jovem que tem um sonho pequeno. Porque quem pertence a Jesus Cristo, o sonho é grande. Porque a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem para fazer sobre as nossas vidas. Jesus falou para os seus discípulos que eles fariam muito mais coisas do que Ele. E que isso é herança para nós também. Você pode impor a sua mão, a pessoa pode ser curada. Você pode impor sua mão e a pessoa levantar ali da cadeira, já é um milagre, e levantar. Você pode orar por famílias e aquelas famílias ser restauradas. Basta você se dispor, irmão. Basta você acreditar. Quando a gente começou, já estou terminando, tá, pastorzão? Carnaval, o pessoal, né? Vai até de madrugada, não custa nada a gente ficar mais uns 5 minutinhos, não. O início... Amém. Quem me dá mais 5 minutinhos aí? Aleluias. Início do nosso propósito de 21 dias de jejum e oração. Uma prima minha foi diagnosticada com câncer. Uma prima minha segunda. E a família entrou em desespero. Primeiro exame. Essa mulher tem 20 e poucos anos, pastor. Primeiro exame, metástase. Meu irmão, a família se desesperou. Aí eu estava lá na chácara do meu irmão. A prima minha chegou: Marcelo, quero conversar com você aqui em particular. Fala, o que foi? Poxa, a gente acredita na sua oração. A gente sabe que você é um homem de Deus. Falei: está jogando responsabilidade, ó. A minha sobrinha, a Gabi, ela está assim. Foi diagnosticada com metástase. Ela está grávida. Foi fazer o exame de gravidez e descobriu que está com câncer. Os médicos já falaram que vão tirar o bebê dela. A família está desesperada. Eu queria que você orasse. E eu ali, né? Sem açúcar. Sem trigo. Que não foi fácil não. O pastorzão gosta de dar aí uns jejum bom pra gente, né? Eu falei: minha amada, o Deus que eu sirvo, Ele não gosta de coisa fácil mesmo não. Fala lá para Solange e para Gabi que isso é só um momento que elas vão estar passando pela vida delas para se achegar mais perto de Deus. Fica tranquila, Deus está no controle de tudo. Essa semana recebo a mensagem da minha prima falando para mim: Marcelo, o que sustentou eu e a família foi a palavra que você deu para a Silvia e ela repassou para a gente. Aí ela passou o áudio do médico. Só Gabi, avisa seu pai e sua mãe que é momento de comemorar. Aquele primeiro exame que era metástase se foi. Você começou a fazer quimioterapia, eu não sei o que aconteceu. Mas os nódulos que você tinha estão praticamente sumidos. Comemora. Não vamos mais precisar retirar o seu filho. Não vamos mais precisar retirar os seus seios. Você já pode ir comemorando, porque a cura é certa. Isso é Deus, meu irmão. E Deus vai fazer isso aqui, ó, na nossa igreja. Vai ser uma igreja conhecida como prodígios e milagres. Pessoas vão entrar por ali e vão ser curadas pelo simples fato de entrar aqui na nossa igreja, porque o Deus vivo está aqui no nosso meio. Para terminar, seja forte e corajoso. A caminhada não é fácil. Tribulação teremos. Mas Jesus diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo por você.
Pode se levantar 1 milhão de Golias na nossa frente, que nós vamos conseguir acabar com todos. Pode se levantar Jezabel que for, para querer nos matar, que nós vamos sair vivos. Pode se levantar o que for, para querer derrubar a igreja Novo Tempo, mas nós permaneceremos de pé, porque nós servimos a um Deus vivo. Há mais de 20 anos atrás, eu adentrei numa igreja evangélica, recebi uma palavra do Senhor. E no segundo culto, eu fui forte e corajoso quando o pastor fez o apelo. Eu disse: Jesus, eis-me aqui. E eu creio que tem pessoas que, como eu, vai ser forte e corajoso para se reconciliar com o Senhor. Vai ser forte e corajoso para aceitar o Senhor como Salvador da sua vida. Vai ser forte e corajoso para seguir neste caminho, que não é fácil, mas é gratificante, é lindo. Se hoje eu estou aqui, é por causa de Jesus Cristo. Se hoje eu estou aqui, é porque pessoas pagaram um preço por mim. E cabe a mim pagar um preço por pessoas, pagar um preço por vidas, me sacrificar por Jesus, tomar a minha cruz e falar: Jesus está comigo, o eu sou está comigo, o eu sou está com a igreja Novo Tempo. Dê a salva de palmas para esse Deus. Uhul! É lindo e maravilhoso servir a Jesus Cristo. Sabe quando eu vou me separar de Jesus? Nunca, nunca. Porque eu vou estar aqui junto com vocês, louvando e adorando ao Senhor pelos séculos dos séculos na nossa terra. Grande abraço, meus irmãos. Aleluia. Seja forte. Seja forte. Fique de pé em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Por que Josué e Caleb, eles conseguiram entrar na terra prometida? A Bíblia diz assim, o próprio Deus falando: aqueles 10 não iriam entrar, mas sobre Josué e Caleb, eles tiveram um espírito excelente. Ó a chave. Você quer conquistar? Tenha um espírito excelente, em todos os níveis possíveis. Se você quer avançar, esse é o tempo de ser forte e corajoso, mas com espírito excelente. Amém?